Alô, colega, professor Ferreira, com mais uma aula de resolução de itens do Enem. Esta questão foi alvo da prova do Enem 2011. Diz assim: o consumo atingiu o maior nível de história do ano passado. Os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras. Essa notícia fala sobre o consumo de café no país em 2009. Agora considere que a xícara citada na notícia equivale a aproximadamente 120 ml de café. Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consumo em 1/5 do que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, qual a previsão mais aproximada para o consumo de café em 2010? Então observem só. O enunciado da questão diz que em 2009 foi consumido 331 bilhões de xícaras de café. Cada xícara mede aproximadamente 120 ml. Em 2010, está previsto um aumento de 1/5 no consumo de café em relação ao ano anterior. Então, qual vai ser o aumento esperado em 2010? 1/5, aqui ó, 1/5 vezes o consumo do ano anterior. O consumo do ano anterior foi 331 bilhões de xícaras. Então, 1/5 vezes 331 é 66,2. Basta você dividir 331 por 5. 66,2 milhões de xícaras é o acréscimo, é o aumento no consumo previsto para 2010. Então, o consumo total em 2010 vai ser o consumo do ano anterior, 331, mais o aumento previsto, 66,2, que totaliza 397,2 milhões de xícaras. Observe que a resposta está em litros. As opções para responder estão em litros. Então, nós temos que transformar essa medida aqui, que está em xícaras, para litros. Nós sabemos que uma xícara equivale a aproximadamente 120 ml. Então, basta nós multiplicarmos essa quantidade de xícaras por 120 ml e depois transformar para litros. Como é que nós escrevemos 397,2 milhões? Basta você escrever 397,2 e multiplicar por 1 milhão. Então você vai ter, quando você multiplica 397,2, observe que a vírgula está aqui, ó. Você multiplica por 1 milhão, a vírgula ela vai se deslocar 6 casas. Nós já vimos isso na aula anterior. Tá? Então, a vírgula se desloca 6 casas, você acrescenta 5 zeros ao valor inicial. Então fica 397 milhões e 200 mil ml. Só que cada xícara equivale a 120 ml. Então você multiplica por 120 para transformar em ml. Tá? Multiplicando 397 milhões e 200 mil por 120, você encontra 47 bilhões 664 milhões de ml. Agora você vai transformar de ml para litro. E como é que você transforma de ml para litro? Você divide por 1000. Por que, Ferreira, que a gente divide por 1000 aqui para transformar de ml para litro? Por causa disto aqui, ó. Presta atenção aqui. Na escala você tem assim, ó, litro, decilitro, centilitro, mililitro, e a razão entre eles é 10. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Nós vimos que quando a gente vai para a esquerda, na conversão, nós multiplicamos. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Se você dividir o primeiro termo por 1000 e o segundo termo também por 1000, você tem essa expressão aqui, ó. Só que 1000 aqui, ó, dividido por 1000 é 1. Então, 1 mililitro equivale a 1 sobre 1000 litros. Substitui aqui, ó. Aqui, ó. 1 mililitro é 1 sobre 1000 litros. Na hora de você dividir aqui, ó,
3 zeros vai com 3 zeros, então fica 47.664.000 litros. Você não tem essa resposta aqui, porque ele quer uma resposta aproximada. 47.664.000 litros. O valor mais aproximado que você tem aqui nessas opções é a letra E, 48 bilhões. Perfeito? Então, resposta do item é a letra E. Vamos à próxima questão. Diz aqui: o sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distância. Em algumas atividades, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medidas. Então, a gente tem uma tabela aqui que relaciona polegada com centímetros, jarda com pés e jarda com metros. Uma equivalência de medidas aqui. Ele quer saber o seguinte: um pé corresponde a quanto em polegada? Qual é a relação que existe entre pé e polegada? Então, observe o seguinte: pela tabela você tem que uma polegada é 2,54 centímetros, 3 pés é uma jarda e uma jarda é 0,9144 metros. Então, nós temos que transformar pés em polegada. Então, vamos escrever assim: 3 pés, vou pegar isso aqui, ó. 3 pés equivale a uma jarda. E uma jarda equivale a 0,9144 metros. Vamos transformar esse metros aqui para centímetros. Você lembra lá da escala, quando a gente transforma de metro para centímetro, ó, eu estou em metros, eu vou transformar em centímetros, eu estou indo para a esquerda, eu multiplico. Multiplica por 100, porque do metro ainda tem o decímetro aqui no meio. Então aqui é 10, aqui é 10, 10 vezes 10 é 100, você multiplica por 100. A vírgula se desloca duas casas, fica 91,44 centímetros. Agora, nós temos que 3 pés equivale a 91,4 centímetros. Vamos dividir então. Aliás, vamos pegar esse centímetro aqui, ó, e vamos transformar em polegada. Como é que eu transformo um centímetro em polegada? Observando aqui em cima, ó. Você sabe que uma polegada é 2,54 centímetros. Então, 1 centímetro é 1 dividido por 2,54 polegadas. Né? Aqui, você usa a relação entre polegada e centímetro. Tá? Então, onde tem centímetro, você coloca 1 sobre 2,54 polegadas. E divide tudo por 3. Por que, Feira, estou dividindo por 3 aqui? Porque eu quero a relação entre um pé aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. A questão está pedindo qual é a relação que existe entre um pé e polegada. Então, se eu quero um pé, eu tenho que dividir, ó, por 3 para eu achar um aqui. Ó. Só que se eu dividir por 3 o primeiro membro, eu tenho que dividir o segundo membro também por 3. Então, vai ficar 91,44 vezes 1 e 3 vezes 2,54. 3 vezes 2,54 é 7,62. Então, agora eu tenho que um pé é equivalente a 91,44 dividido por 7,62. Fazendo esse cálculo aqui, eu estou fazendo esse cálculo aqui do lado, ó. Observa aqui, ó. Como é que eu divido 91,44 por 7,62? Pronto, fazendo esse cálculo aqui, são duas casas decimais, eu igualo as duas casas decimais e faço o cálculo normalmente, o resultado é 12. Então, o item tem como resposta a letra D, correto? Eu vou deixar mais um probleminha aqui para você resolver aplicando esse princípio de conversão. Nesse problema aqui que você vai resolver, ele vai envolver, ó, massa, ele vai envolver capacidade, que é em litro, massa, que é em quilogramas, e volume, que é em metros cúbicos.
Mas observa sempre essa escala aqui, ó. No caso de massa, a razão é 10. No caso de capacidade, que é o litro, a razão também é 10. E no caso de volume, que é medido em metros cúbicos, milímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, a razão é 1000, né? Porque lá em metro a razão era 10, em metros quadrados a razão é 100, aqui em metros cúbicos a razão é 1000. Muito cuidado aqui, porque para passar de uma unidade para outra, você multiplica ou divide por 1000. Mas a regra é a mesma. Se você estiver no sentido para a direita, divide, e se você estiver no sentido para a esquerda, multiplica. Ok? Tenta resolver essa questão aplicando os conhecimentos sobre conversão de medidas em grandeza. A gente se vê aí na próxima aula. Um abraço e até lá.